Então, o que é que acontece? Desde o último nosso fórum de Minas Gerais, ocorreram algumas mudanças no cenário econômico, na verdade, no cenário orçamentário das universidades. Então, no final de abril, no dia 23 de abril, ocorreu o bloqueio de 3 universidades, de orçamento de 30% em 3 universidades. A Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal Fluminense, e qual foi a outra universidade? E o UNB. Exatamente, o UNB. Então, foi exatamente a reitora da UNB que, no momento em que a gente estava no fórum da Andifes, anunciou que tinha acabado de bloquear o orçamento de 30% de manutenção da sua universidade. E nós fomos resgatar naquele momento e conseguimos identificar que outras 2 universidades, ou seja, 3 universidades, tinham sofrido o mesmo bloqueio naquele dia. A Andifes começou uma série de reação a esse bloqueio, que é realmente injustificado em cima de 3 instituições. E no dia 2 de maio, a comunidade inteira foi surpreendida com um bloqueio geral de 30% no orçamento de custeio de todas as universidades. E esse bloqueio também se estendeu a institutos federais, em percentual um pouco diferente. O que ocorre? A partir daí, as universidades, elas, por meio da Andifes, buscaram uma maior interferência parlamentar no processo. Ou seja, foi criada a Frente Parlamentar pela valorização das universidades federais. Foi amplamente discutido a necessidade de orçamento para que as universidades continuassem cumprindo com suas atividades. Estamos num processo de transformação social crescente e que isso certamente teria descontinuidade de diversos serviços, diversas atividades da universidade e, em alguns casos, poderia, inclusive, inviabilizar o funcionamento no segundo semestre. Então, toda essa discussão tem sido traçada. Os parlamentares também têm buscado apoiar e incentivar essa discussão sobre a necessidade de mais orçamento para as universidades e não de uma redução de orçamento que poderia ou pode inviabilizar o funcionamento das universidades no segundo semestre. Então, o que é que a gente tem hoje de concreto? Um trabalho imenso do professor Poti, que está à frente da Comissão de Modelos, juntamente com a Comissão de Orçamento da Andifes e outros membros da Comissão de Modelos, foi criado o portal de cortes, que é o painel de cortes. Já é possível? Ainda não, né? Tá. A gente vai mostrar o painel para quem ainda não verificou, onde a gente possa ter uma visão mais transparente, mais sistêmica do que representa os cortes dentro desse bloqueio, na realidade, dentro do orçamento das nossas instituições. A gente chama a atenção do momento. Então, no primeiro momento, nós tínhamos um orçamento de 40% liberado, que pelo planejamento elaborado pela LOA e das universidades, representava em torno de 5 meses, ou seja, iria até o mês de maio, com aqueles 40%, e a gente teria 60% a ser disponibilizado dos meses de junho a dezembro. Então, esse é o planejamento inicial e era com esse que as universidades estavam trabalhando. No último fórum, a gente recebeu aqui uma informação do MEC, por meio dos representantes do MEC que vieram ao fórum, de que existia uma possibilidade de contingenciamento na ordem de 20% inicialmente e que depois iria trabalhar para tentar recompor. Mas o que ocorreu, na realidade, não é um contingenciamento, é um bloqueio das contas. Então, houve um bloqueio do orçamento na ordem de 30%, e esse bloqueio, diferente de um contingenciamento, ele tem um impacto no planejamento da instituição. O principal impacto é que você, para realizar uma licitação, para você realizar uma contratação, você precisa ter uma dotação orçamentária, você precisa indicar uma dotação orçamentária. E quando você não tem um orçamento para indicar, você, em tese, fica obrigado a não realizar aquela licitação. Então, isso pode, de fato, inviabilizar o funcionamento e, inclusive, inviabilizar
alguns dos projetos de reforma, de manutenção, e algumas obras, porque também tivemos orçamento de capital bloqueado. O orçamento de capital bloqueado foi superior, inclusive, ao que estava, o que a gente chamava de orçamento, emenda do relator, né? E a gente começou a chamar de emenda do relator porque foi a alteração orçamentária feita pelo relator do orçamento durante a execução, na aprovação da PELOA para a LOA no Congresso Nacional. Então, basicamente, o primeiro trabalho foi de demonstrar a importância daquele orçamento, que já vem sendo reduzido ao longo dos últimos anos. A gente sofreu um corte de 6,8% de 2016 para 2017, e esse corte se manteve, né? Se a gente não está recompondo a inflação apenas utilizando da inflação para recompor o crescimento do sistema. Ou seja, a matriz ela foi utilizada e aquelas instituições que ganharam com a matriz, elas tiveram um pequeno acréscimo, e aquelas que, pela matriz, não conseguiram manter o mesmo indicador do exercício anterior, eles continuaram com o mesmo orçamento, como é assim definido pela Andifes há vários anos. Então, o principal objetivo nosso é entender o impacto que esse orçamento vai causar para as atividades no segundo semestre. Segundo, que essa frente parlamentar que foi criada demonstre para a sociedade a importância da universidade pública, gratuita e de qualidade, e principalmente do que a gente chamou de ambiente das IFES, das Instituições Federais de Ensino. Esse complexo de universidades federais de ensino, ele tem hoje 1.200.000 alunos, mas ele faz pesquisa, ensino e extensão, e, sobretudo na pesquisa, nós temos uma representatividade muito grande no cenário nacional. Então, isso precisa ser continuado, isso precisa ser ampliado, e essa participação, esse processo de transformação social que a gente falou tanto, de interação tanto com a sociedade como com os municípios, ele precisa ser cada vez mais discutido como uma política de Estado para ser ampliado, e não num processo de redução de orçamento, que vai, de fato, inviabilizar a continuidade ou até mesmo o início de diversos projetos. Então, eu vou passar um pouco para o Anilton falar sobre esse painel de cortes que foi construído pela Comissão de Modelos, um trabalho muito bom do professor Poti. Ele não pôde estar presente nesse fórum hoje, mas aí o Hamilton poderia conversar um pouco e explicar um pouco como se pensou nesse painel e como ele está ajudando a dar essa visão sistêmica para a sociedade do que representa o orçamento das universidades. Bom, primeiro, o que nós procuramos fazer, né, era mostrar onde efetivamente estão sendo afetadas as instituições, tá certo? Porque, apesar do corte ele ser um corte de 30% no custeio da universidade, quando a gente efetivamente olha para onde estão ocorrendo os cortes, ele não é de 30%. Ele efetivamente é entre 38% e 40%, tá certo? Então, porque nós estamos somando um conjunto de despesas de custeio, que são despesas sobre as quais a gestão das universidades não tem qualquer governança, tá certo? Então, significa que naquelas despesas que são basicamente 20 GK, 20 RK 8282, onde nós temos governança, os cortes foram bastante pesados na média das universidades, tá certo? Então, isso, em alguns casos, em algumas dessas rubricas, isso está entre 38% e 40%, principalmente na 20 GK. Então, a ideia de mostrar o painel dos cortes é esclarecer para as pessoas, né, primeiro para todos nós que estamos na gestão, e também para a sociedade, né, tá certo? De que o efeito dos cortes, né, do bloqueio, ele é muito maior do que a gente poderia imaginar, tá certo? Porque quando eu olho para a despesa de funcionamento e vejo que
na média das universidades, o bloqueio está entre 38% e 40%, isso praticamente inviabiliza o funcionamento das instituições durante o exercício de 2019. Né? Então, a ideia é uma ideia simples, em que nós procuramos colocar isso de forma bastante... A expectativa nossa é que tenha sido ficado de forma bastante clara, mais, né, simples da pessoa olhar, né, e a ideia de você mostrar os gráficos é você ver que, às vezes, um gráfico fala mais do que 1000 palavras. Né? Então, a gente bota um gráfico, a pessoa consegue enxergar o número. Então, a ideia assim, simplesmente é isso. Uma outra preocupação... Uma outra preocupação que nós tivemos na comissão de modelo, o Tiago já falou aqui, é com relação à PELOA 2019. Né? Nós fizemos diversas tentativas de reuniões com a 2020, perdão, a PELOA 2020. Nós fizemos diversas tentativas, diversas reuniões foram marcadas e sucessivamente desmarcadas. Né? O fato é que nós estamos no final de junho, praticamente, tá certo? No meados de junho, e nós não tivemos nenhuma reunião com a CESU, com a DIFES, sobre a discussão da matriz que vai orientar a PELOA 2019. Isso está preocupando demais a comissão de modelo, tá certo? Porque nós sempre tivemos um relacionamento muito transparente, muito aberto, por mais duro que fossem as reuniões, por mais difíceis que elas fossem, tinha uma característica de que os dados estão disponíveis. A última ação nossa foi solicitar os dados, nós solicitamos os dados e solicitamos qual a metodologia que estaria sendo utilizada para a estruturação da PELOA. Isso também não nos foi passado, tá certo? Então, é uma situação que está nos deixando muito preocupados, tá certo? Porque o que vai para o Congresso Nacional, tá certo? Quer dizer, quais são os indicadores, qual a metodologia que está sendo utilizada para compor o plano de orçamentário das universidades e dos institutos federais, tá certo? Essa mesma ação está acontecendo nos institutos através do CONIF, tá certo? Então, isso é uma preocupação que nós estamos tendo e vários esforços já foram realizados. Então, assim, eu estou meio... Assim, o meu estado assim, é do que a gente faz, tá certo? Quer dizer, como a gente... A minha expectativa, ontem eu não pude chegar, é que o Adalto pudesse dizer para nós, mas aparentemente também ele não disse. Né? Por as pessoas com quem eu conversei aqui, tá certo? A minha expectativa é que o Adalto pudesse... que ele pudesse trazer para nós alguma perspectiva, mas com aqueles que eu conversei, né, disseram que... E assim, eu não sei como é que está acontecendo com vocês, mas uma questão que está nos preocupando também é de que mudou, inclusive, o relacionamento da CESU com as instituições, tá certo? Quer dizer, então, sem que a Andifes, por exemplo, eu conversei com a Andifes, com o professor Reinaldo, não houve nenhuma reunião com a Andifes para dizer de qualquer mudança, tá certo? Então, isso está muito, muito preocupante, tá, no nosso ponto de vista. E da comissão de modelos, uma outra ação que nós fomos instados a participar foi com o ensino à distância, que estão mudando também a forma do financiamento do ensino à distância. Então, nós fomos instados a participar, o Poti pediu que eu fosse a Brasília, no encontro da Unirede, da UAB, e também numa audiência pública da Câmara dos Deputados, tá certo? E lá estava o representante da CAPES, cujo nome eu não me recordo aqui, e quando eu falei lá na audiência pública da importância de se ter uma matriz de distribuição de recursos, e o que essa matriz poderia representar para o sistema, né, de ensino superior público brasileiro à distância, na intervenção dele, ele só faltou, né, como diz assim, na hora que eu falei, ele chegou a levantar da cadeira, porque ele disse que não tem o que discutir, tá certo? Que isso está sendo definido no âmbito da CAPES e do MEC. Isso também me deixou preocupado, né? Porque
o ensino à distância tem sido cada vez mais, tem tido cada vez mais uma participação importante na formação de nível superior, inclusive com a liberdade agora, né, dos nossos cursos presenciais poder ter um percentual de carga horária através da modalidade EAD, tá certo? Então, só para vocês entenderem o cenário que a gente está vivendo aí. Bom dia a todos. Bem, a minha fala é um pouco do que o Anilton falou, mas queria dar um outro enfoque, que é assim, a gente tem hoje, a matriz é regulamentada através de um decreto e de uma portaria, certo? Então, em tese, ela é tripartite, né? São 3 partes que discutem essa matriz, e a gente já deveria estar discutindo. O que nós percebemos é que os prazos já foram. Essa é a verdade, os prazos já foram. O MEC vai entregar, acho que dia 30, dia 29, uma coisa assim, o projeto da PELOA. Eu não vi nenhum decreto ser revogado. Então, acho que é uma questão até que fica a plenária aí para discutir, mas eu acho que amanhã, se eles conseguirem vir, o Wagner, né? Se o Wagner conseguir vir, estiver, porque eu acho que é a CESU que faz o comando dessa discussão, a gente tem que realmente esclarecer se a gente vai ter uma discussão sobre a matriz ou não. E quanto que é esse valor? Porque ontem a gente perguntava para o Adalto, né? A gente já sabia que ele não ia responder, mas qual é o valor? Qual é esse valor? Está sendo negociado, não fechou ainda, mas está sendo negociado em quanto? Em 100% da matriz do ano anterior, de 90%, 70%, 80%, 85%? Qual é esse X? Qual que é esse X em relação a esse valor que a gente tem nesse exercício? Então, porque a gente perdeu esse bonde mesmo, já, eu acho, da matriz. A dinâmica que nós entramos, devido aos cortes, eu acho que consumiu das universidades uma atenção especial e a gente realmente deixou um pouco, apesar da pressão que a gente fez, foi uma pressão de e-mail, né, de telefonema. Vai ter reunião, vamos marcar, marca. Não, não marca, cancela e vai e volta. Mas eu acho que a gente talvez tivesse fazendo uma meia-culpa também, né? Até porque eu faço parte dessa comissão de modelos e da Nacional. Formalizar, a DIFES deveria ter formalizado, não sei se ia ter resultado, mas pelo menos a gente tinha algum instrumento aí de volta marcado. Uma coisa que eu também considero importante é a ação que está sendo executada junto ao Congresso Nacional. Eu acho que esse é o melhor caminho. Porque se alguém pode fazer alguma coisa em relação à PELOA, será o Congresso. Apesar da emenda Constituição 95, que obviamente, deve achatar aí o nosso orçamento mais uns 5%, 10%. Com relação à questão do quadro, Tiago, só para falar, porque no dia da criação do quadro, na verdade, estávamos eu e o Poti, né? Então, a gente teve a ideia, até para resolver um problema que foi lá no Congresso o ministro, e começou a informar dados de 3,5% tal, e a gente correu atrás, então, vamos fazer um quadro que demonstre exatamente quanto é isso e que qualquer um tem acesso, qualquer pessoa externa, a imprensa, inclusive, possa entrar lá e olhar. Acabou ficando algumas falhas, assim, que tem algumas reclamações de algumas universidades, a UNB, por exemplo, que a gente pensou na hora em colocar os recursos próprios, separar, mas não conseguiu viabilizar tecnicamente, que não é muito simples de mexer nesse programa, e era importante que ele fosse divulgado mesmo, porque, pelo menos, esclarecia a boa parte da comunidade, a imprensa. Eu sei que foi exatamente por causa da imprensa que gerou depois o incômodo, porque você fala, cortou 40%, daí você entra lá no quadro, foi 20%, foi 10%. Realmente, para algumas universidades criou esse incômodo, mas
Eu acho que foi importante e a ideia seria corrigir. Eu acho que não foi corrigido ainda, porque o Poti também entrou numa outra dinâmica de eleições e outras coisas na universidade dele que acabou prejudicando nesse sentido. Alguns movimentos que eu gostaria de destacar aqui também, algumas questões assim. A UNB, a Federal Fluminense e a Federal da Bahia tiveram realmente os bloqueios efetuados antes. Mas, quando a gente olhou naquele quadro que até o Tiago mandou, esses bloqueios já estavam previstos desde janeiro, lá dentro do CIOP. Estava programado para 21 de janeiro, desde 21 de janeiro, estava lá programado para acontecer dentro do CIOP, o que já é estranho de partida. Só que, quando foi anunciado, usou-se, então, toda aquela cena, né, para criar as balbúrdias da vida e etc. E, logo em seguida, anunciou-se de todas as universidades. Apesar de você falar dia 2, dia 30, às 10h30 da noite, já estava anunciado e lançado o bloqueio. Daí, dia 1º foi feriado, realmente apareceu, especialmente quem puxou pelo gerencial, só no dia 2. Agora, tem várias movimentações, porque assim, a gente vem acompanhando diariamente relatórios emitidos para o MEC como um todo, relatórios emitidos para as universidades todas, créditos disponíveis, movimentação por ação, por fonte, etc. Então, a gente tem relatórios diários do CIAF. Quando foi anunciado que devolveria um valor, e esse valor, a mídia publicou que estava sendo, todo mundo saiu para ver se estava acreditado, tal. Não foi falado que seria, na verdade, um não bloqueio, que haveria mais um bloqueio programado e seria um não bloqueio. Agora, eu chamo a atenção só para o seguinte: o MEC está ainda com 7 ponto alguma coisa bilhões bloqueados, apesar do decreto falar em 5,8. Então, o MEC mantém um bloqueio acima do valor estabelecido no decreto. Eu nem perguntei para a Adalto ontem, porque ia causar mais confusão ainda, mas mantém um bloqueio, vocês podem conferir isso no Tesouro Gerencial. Ok? O Tesouro Gerencial. E a UNB, a Federal Fluminense e a Federal da Bahia tiveram um acréscimo no seu bloqueio, aproximadamente uma semana depois do fato. Então, assim, são muitos números. À tarde a gente vai falar de novo na Comissão de Planejamento e Administração, aí já mostrando alguns números de fato. Eu acho que é importante aqui a gente abrir para... E a operacionalização do impacto disso, né? Ah, sim, verdade. À tarde a gente vai falar também sobre a operacionalização do impacto disso. Porque o Tiago colocou muito bem aqui, quando ele fala que a questão principal do bloqueio, e a gente vai depois dar uma analisada, inclusive reverte contra os gestores das instituições. Porque hoje a gente tem contrato que se assinou lá em janeiro por 12 meses. Só que você não tem mais o crédito desse contrato. O que você faz? Por exemplo, então, acho que à tarde a gente pode aprofundar um pouco o debate sobre isso. O Wilson vai falar? Bom dia a todos. Só destacar 4 pontos. Que empenhos 2019. Nós falamos muito em bloqueio, muito em limite, mas se for no sistema gerencial, tem muita instituição que tem crédito disponível não empenhado. Isso é difícil para a gente, para a Andifes, negociar no Ministério. Porque é fácil deixar com limite zero, gente. Você tem água, luz, limpeza, vigilância, que é a legislação, mandaria você empenhar os 12 meses. Então, empenha tudo. À medida que você vai necessitando para outras necessidades, você desempenha e faz de novo. O duro é quando você roda o sistema e vê... A gente reclama dos 40%, mais 48% agora, né, de limite, mas se você entrar lá é capaz de ter 10%, 15% ainda de crédito disponível. Então esse é um ponto, acho que cada um tem que fazer sua lição de casa para
melhorar o sistema. Ontem a gente tocou no assunto com o Adalto, mas eles evitam falar. E eu tenho uma preocupação muito grande, que a Comissão de Modelos, do ano passado, trabalhou pesadamente em cima do custeio Reúne. E a gente tinha uma proposta construída junto com a CESU, não vou discutir se era correto ou não, mas não quiseram dar prosseguimento e esse montante está separado da matriz. A informação que eu consegui no finalzinho do mês, que o MEC, inclusive, respondeu 2 SA do Ministério Público. Uma sobre por que roda o Reúne, tem recurso de custeio fora a matriz, você tem um decreto que regulamenta a matriz. Então, vem a pergunta. Eu acho que para 2020 não vai ter custeio Reúne fora da matriz. A dúvida é, incorpora esse montante no limite, roda a matriz e haja o que houver ali no resultado, ou simplesmente eles vão tirar para outras coisas que o MEC precisa. Então, esse é um trabalho que a Coordenação Nacional, Modelos e Andifes tem que ficar muito atento, porque o espaço da discussão não está surgindo esse ano. O ano passado, nessa época, nós já tínhamos feito umas 5, 6 reuniões com a CISU. Hoje, nós não temos nem os dados do censo conhecidos e consolidados e auditados. É um trabalho que eles estão fazendo por conta, sem a participação das instituições. Então, isso tudo pode implicar em 2020. A única coisa que praticamente deram certeza que vai rodar a matriz por causa do decreto e questionamento já do Ministério Público esse ano, parece que conseguiram resolver, mas que para 2020 vai rodar a matriz e provavelmente sem o Reúne por fora. E 2020 também preocupa, ninguém falou até agora, porque a gente fala em penais, que 2019 foi preservado com o orçamento nosso, bem entendido, que eles aplicaram 30% de bloqueio na LOA. Aí disseram, penais e outros programas do governo não teve contingenciamento, e por isso que subiu para 37, 40, se você fizer só no custeio das universidades. É a mesma coisa a 250. Falar que já estava em maio, a gente está falando só de 7 meses, né? Não, nem fora esse detalhe. A 250, beleza, você vai executar 100%, desde que você arrecade, mas ela entrou na conta dos 30. Então, impactou na 112. Óbvio, você deixa gastar 250, é você que arrecada mesmo, mas ele está impactando na 112, que é dinheiro do Tesouro. Então, é isso que a gente, às vezes, passa... Não é que passa despercebido, a gente passa por cima, mas está sendo impactado indevidamente. Então, essa preocupação. E 2020, eles vão preservar o penais em 100%, vai ter crescimento, porque é um programa social. Pode ser a mesma coisa. O penais vai corrigir para a inflação, mas vai ser abatido do custeio, que já aconteceu. O ano passado teve umas equalizações que saíram do montante do Reúne, que era 880, nós já estamos com 780, 100 milhões a menos, sem corrigir desde 2008, bem entendido. Então, essas preocupações, Anilton, que hoje é o vice da Comissão de Modelos, a gente que é da Nacional, a gente vai ter que, nesse próximo mês, concentrar esforços para tentar ver como fica, como é a maneira de ficar pior o ano que vem do que está. Sobre a Peloa, eu não tenho ilusão que vai ter acréscimo nenhum dentro do rateio, mesmo rodando a matriz para custeio. Porque uma fonte, mas diz que não oficial, os limites já estão no MEC,
não foram satisfatórios, a equipe do Ministério parece que devolveu e está questionando e pedindo mais para a economia, não sei se vai ter resultado. E me disseram que ia ter cortes, seria menor que 2019. Aí eu chutei, mas vai ser os 70%? Não, vai ser intermediário. Para entre 70 e 100 intermediário, para mim, uns 85, mais ou menos. Se pegar 85 e preservar penais e outras coisas, a coisa vai ficar complicada. Então, acho que até 30 de julho, que é o prazo limite que eles têm para mandar a PELOA, nós temos muitas preocupações para acompanhar. E não sei se seremos convidados esse ano para discutir. Ninguém sabe como é que vai ser. Eles podem abrir os limites no final de semana e dar 3 dias para nós lançarmos. Nós vamos deixar de fazer? Essa é uma pergunta que a gente tem que prevenir a Andifes, que poderá ocorrer brevemente sobre isso aí. Então, muito bem. A gente agora abre para a plateia se pronunciar. Raquel, Denise. Raquel, Denise, Nessa. Maurício. Rosalvo. Moza? É isso? Ah, tá bom. Então, os 5. A gente fecha o bloco, tá bom? Raquel. Bom dia a todos. Eu sou Raquel, da UFPA. Queria ratificar a fala da Tânia sobre a questão do decreto e da portaria. Ontem ela fez uma pergunta para o Adalto, né? Nós até conversamos que deveria ser feita por Wagner. Garantir a participação da comissão de modelos na definição nesse trabalho que a gente vem fazendo, né? Reforçar a nossa comissão, porque, que eu saiba, os decretos ou portaria não foram revogados. Então, também no que se fala, nós não temos o valor, mas nós temos os critérios. Então, independente de termos os valores, nós tínhamos os critérios. E o que nós participávamos justamente eram os critérios e nas simulações. Então, Anilton, essa nossa participação ela tem que ser garantida. Eu acompanho o trabalho dos pesquisadores, procuradores institucionais. Então, com eles está havendo uma interlocução. Houve, sim, a ida e a validação e a auditoria. Eu acho que o Pedro, não sei se o Pedro está aqui, que é dos PIs, né, Pedro? Houve, sim, a auditoria dos dados, algumas instituições à distância, outras presenciais, né? Então, houve um fechamento, né, uma validação do censo, que é a questão da graduação, do aluno equivalente da graduação. E também houve uma demanda, Anilton, lembra, do Eber, quanto à questão da classificação dos cursos que estavam sem área. Eu não sei se a gente conseguiu responder, né, sobre isso, mas foi a única demanda que ele apresentou para a gente enquanto comissão de modelos. Então, eu acho que amanhã a gente tem que reforçar, sim, de qualquer forma, a nossa presença dentro dessa definição. Denise. Algumas questões que eu quero colocar. A primeira coisa, aproveitando que a Raquel falou, nós tivemos uma visita do INEP na UNB na quinta-feira. O INEP está reavaliando todo o instrumento de coleta de dados do censo. Eles falaram que não era uma auditoria, mas foram varrendo pergunta a pergunta do censo e também fizeram uma visita a algumas unidades da universidade, laboratório, biblioteca, etc. Então, é bom que a gente saiba que está em andamento um processo de revisão da forma de coleta de dados do censo. De fato, eu não vi um documento escrito mostrando qual era o objetivo, etc. Não era uma auditoria, não era uma visita no sentido de validação do censo que a gente acabou de preencher, é um outro trabalho que eles estão executando. Então, quero compartilhar isso com vocês.
Outra questão que eu acho que é importante, que o Wilson falou, é a utilização plena do empenho que a gente tem. Eu tive numa reunião no Congresso Nacional com uma comissão, que é a Comissão de Acompanhamento Externo do MEC, por deputados federais. Estavam lá o Wagner e o Weber. E o Wagner informou que, eu não sei se naquele dia a gente estava com 40%, já tinha chegado a 48%, mas só estavam sendo utilizados 29% do limite disponível. Então, isso é usado contra nós, no sentido de informar que a gente não precisa de mais recursos, porque a gente não usou plenamente o que está disponibilizado. Então, é bom que nós saibamos disso, porque isso está publicizado em fala da DIFES, com relação a, eu entendo dessa forma, a adequação do orçamento que foi disponibilizado para a gente. É bom que a gente compartilhe isso, e que não é somente um perigo em tese. Isso é colocado publicamente no sentido da gente não precisar de mais orçamento, que a gente não usou nem o que foi disponibilizado ainda. Uma outra questão que eu quero compartilhar e que me incomoda muito é uma fala que existe na SPO e no MEC com relação à possibilidade de fazer remanejamento de rubrica de bloqueio. Então, a gente está com saldo invertido, porque a gente já tinha usado o orçamento. Obviamente, o orçamento ele foi utilizado porque a universidade precisou daquilo, e aí a gente realiza empenhos e fica com o saldo negativo. E agora, como o saldo foi bloqueado em ações específicas, nos aparece a oportunidade de remanejar aquele bloqueio para outra ação. A princípio, a gente se mostrou bastante refratária a isso, porque eu não quero bloquear nenhuma ação. A ação foi bloqueada por uma determinação superior. Mas, se a gente não faz isso, a gente incorre em um saldo contábil negativo. E a gente não pode ficar com saldo negativo. Então, o que acontece é que agora, nós tivemos que fazer isso, nós solicitamos bloqueio em outra ação. Então, o bloqueio que a gente solicitou, nós saímos da 20RK para sair do saldo negativo para 8282. Então, olha que coisa estapafúrdia. A UNB pedindo bloqueio do 8282 para liberar o bloqueio da 20RK. Eu acho isso completamente anacrônico. A universidade precisa do 100% do recurso que foi aprovado na LOA, e, mesmo assim, esse recurso é insuficiente, e eu me vejo, como gestora orçamentária, obrigada a pedir um remanejamento de bloqueio. Em vez de ser uma determinação superior, não é que isso melhore, mas, pelo menos, é mais justo em refletir o que, de fato, está acontecendo. O gestor orçamentário fica com esse ônus na mão. Então, quero compartilhar, não sei como é que vocês estão lidando com isso. Na universidade, nós tivemos que tomar essa decisão, e me causou muito incômodo. Eu e a professora Maria Lucília, nós fizemos uma consulta à nossa Procuradoria Federal, e, no entanto, a recomendação é que, nesse momento, já que o bloqueio ele foi determinado por uma insuficiência de arrecadação, que o governo está colocando, a gente deveria atender às recomendações que vieram da SPO, no sentido de adequação dos saldos invertidos. Eu acho isso muito delicado, eu acho ruim para a universidade, principalmente porque a 8282 ela não está regida pela matriz. Então, na medida em que eu solicito bloqueio dessa ação, pode passar a existir dúvidas sobre a necessidade dessa ação. Então, isso é muito complicado. É muito complicado. Eu acho que é danoso para a gestão da universidade. Embora, como a mesa colocou, foram empreendidos vários esforços no ano passado para a incorporação integral da 8282 na matriz. E a gente não foi bem sucedido nessa tentativa, segundo o meu entendimento, porque a Andif se manifestou contrariamente a isso. Então, Tiago, eu acho que é importante que essa questão seja discutida no pleno da Andif. Eu sei que não chegou no pleno, tá? Eu sei que foi barrado antes, e isso me incomodou bastante, porque a gente corre o risco sério agora dessa 8282 se evaporar, tendo em vista que não é ela que está assegurada pelo decreto. Mesmo o decreto é efêmero, né, gente? É um decreto presidencial, então a gente precisa olhar isso com cuidado muito grande. Obrigada. Inês. Bom dia a todos.
Acho que assim, Denise, só para complementar o que você estava falando, além da gente ficar com o ônus, tem uma fala que ficou explícita aqui do Adalton ontem, que ele diz assim, a gente vai buscar liberar o bloqueio de vocês da ação de custeio. Então, quando você movimenta do custeio para outra ação, você está também dando um espaço maior, né, para mostrar que você, de repente, na outra ação, tem como contingenciar. Tá? Então, eu acho que tem essa interpretação que é um outro ônus para a instituição. Mas o que eu queria colocar, na verdade, com relação à matriz, a rodar a matriz ou não rodar a matriz, é que a gente está passando já há algum tempo por uma coisa específica que é ficar de olho no custeio, porque está muito apertado, e está esquecendo do investimento. Eu tenho batido nessa tecla, porque quando eles vieram em 2017, com aquela ideia de que retirariam para a discricionariedade do ministro uma parte do recurso de investimento, e esse recurso de investimento se tornaria na forma de TED, em cima de critérios que seriam definidos conjuntamente com esse fórum, e que não foram definidos assim, e que esses TEDs também não estão sendo liberados, e que os orçamentos de investimentos estão cada vez menores para a instituição, e a gente está, sob a situação da Emenda Constitucional 95, a gente passa a ficar cada vez mais engessado. A gente não... Em 2017, a gente tinha a possibilidade, se dizia, da discricionariedade de troca de natureza de despesa de acordo com a necessidade do órgão. Hoje não se fala mais nisso e não se dá investimento, ou seja, a gente não tem espaço para fazer remanejamento interno dentro das nossas possibilidades de utilização de orçamento. A gente não sabe qual é o nosso orçamento até o final do ano e a gente não sabe qual é o orçamento previsto para o ano seguinte e fica sob essa questão de discricionariedade. Então, quer dizer, é uma perda de autonomia muito forte, uma perda de autonomia muito grande e que a gente tem que discutir e tem que levar para a Andifes. Eu já estou achando que a gente vai precisar daquele núcleo de apoio que foi apresentado aqui aos servidores e aos estudantes, né? Próximo, Maurício. Maurício Frei, da UFMG. Eu queria só pegar um gancho aí do que a Tânia falou a respeito do painel de cortes. Me incomodou muito a informação que saiu ali. A gente até não conseguiu, eu tentei abrir aqui para ver se continua, porque nós estamos vivendo uma guerra de informação, né? Então, nós já tivemos dos 3%, 3,5%, chocolatinho, vestido de 15 anos que vai comprar para a filha e não sei o quê, né? E eu acho que no momento que a gente deixa sair uma informação igual essa que saiu, ou outras informações circuladas agora no dia que o nosso bloqueio foi suspenso, né? E aquilo foi suspenso por uma liminar e que caiu logo depois. Eu acho que a gente tem que pensar em algum mecanismo dentro do Forplad da gente tentar filtrar um pouquinho mais essa informação, porque teve universidade que, na realidade, assim, de 30% baixou para 16%. Então, a pessoa está fazendo uma campanha, já fez na imprensa, e a imprensa chega e fala assim, mas você falou que o seu corte é 36%, a Andifes falou que o corte foi 18%. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado se isso não foi refeito, né? Eu entendo o raciocínio né, que a gente coloca, mas esse raciocínio, que é efetivamente de onde o corte foi feito, que eu acho que é o raciocínio institucional nosso. E, na realidade, ele refletiu, num primeiro momento, os recursos próprios e a assistência. Então, quem tinha um limite grande de recurso próprio, o corte foi lá para baixo. Então, toda a movimentação, né, que estava sendo feita em termos de informação, ela caiu por terra em muitos lugares, né, e criou uma fragilidade muito grande na nossa posição. Então, eu acho que a gente tem que entender o papel, né, da gente que não somos pessoas só, quer dizer, além da gente ser instituição pró-reitores, decanos, o Forplad é uma instituição muito importante, né? E que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado disso para a gente não cair numa irrelevância, porque a cada informação dessa que você está lá, liga um reitor para o seu pró-reitor, vem cá, você me deu um dado aqui e o dado aqui que está errado. Eu falei, não, calma, não é aí que está errado, né?
Então, acho que é só uma coisa, eu não sei se tem algum mecanismo de funcionamento das próprias comissões, uma coisa talvez mais colegiada, de modo a gente discutir antes de colocar uma coisa dessa que eu acho que nós estamos dando força para o inimigo aí. Obrigado. Rosalvo. A gente já está no horário do almoço, né? Eu acho que essa sessão deveria se estender, a gente teria muita coisa para discutir aqui. Eu acho que talvez a riqueza do debate começaria a partir de agora com as falas que me antecederam. Mas eu vou tentar traduzir dois problemas, ou em síntese, duas questões que são fundamentais hoje. A gente precisa ter clareza de qual encaminhamento que a gente deve tomar em relação ao bloqueio, ou seja, ao contingenciamento, bloqueio. Eu não sei, Tiago, só para lançar mais dúvida, o bloqueio, o contingenciamento não impede a gente de informar a fonte PTRS para processo licitatório, não, porque a gente tem ainda a dotação para os meses seguintes. Portanto, a gente só teria essa situação se confirmasse lá em setembro, talvez para algumas instituições, ou um pouco antes para outras. Portanto, em princípio, o processo segue porque a gente tem dotação. Mas essa é uma discussão que... A questão principal, a meu ver, é que nós do FOPLAD não temos ainda condições de avaliar concretamente a situação de cada instituição. Cada instituição vai sofrer o impacto a partir de quando? Em que circunstâncias isso vai ser afetado? Se a gente pegar, só para complementar um pouco a preocupação do Maurício, se a gente olhar para a ação 20RK, aí a gente vai ter uma situação concreta, porque a 20RK foi afetada muito mais fortemente do que as outras ações. Portanto, no nosso caso, Sergipe, nosso percentual chega a 47% da 20RK. Portanto, esse é o ponto, a gente vai no funcionamento. Porque outras ações, capacitação, ou bilíngue, ou a mesma a 82, a gente tem possibilidades ali de avaliar o impacto disso, porque a gente para de contratar, ou de uma aquisição de equipamentos, mas no funcionamento não dá para parar. Portanto, a minha sugestão é que a gente tivesse uma avaliação por dentro das instituições em que a gente perceba claramente qual é o impacto, em que circunstâncias esse impacto de fato vai ocorrer. E, de forma paralela, eu acho que é uma estratégia, a gente discutiu isso no fórum passado, que a gente possa, viu, Wilson, se aproximar, se não, do orçamento, a gente tem que e do presidente da comissão, é um senador do Piauí, que numa visita ao encontro regional se mostrou extremamente favorável e predisposto a abraçar a causa da educação como uma proposta institucional. Portanto, ele disse claramente isso. Portanto, é um ex-professor da Universidade Federal do Piauí e que a gente deveria encaminhar via Andifes, né, uma aproximação para que a gestão do orçamento 2020 não fique comprometida e a gente não tenha clareza dos critérios que vão ser postos para as universidades como um todo. Portanto, esses dois momentos aí, um de curto prazo de operacional e outro do ponto de vista estratégico. Questões de fundo, a gente tem várias questões que a gente poderia discutir aqui, mas me parece que a nossa visão emergencial, a nossa situação emergencial é que a gente está dialogando com a comunidade, está informando a comunidade. E quando a informação não é boa, quando a informação tem alguma trava, a gente perde chão, a gente fica patinando. Portanto, a gente está com a opinião pública a nosso favor, nós temos a mídia a nosso favor, nós temos as instituições públicas, Ministério Público Federal, OAB, várias instituições apoiando a questão da universidade, e a gente não pode perder isso nesse momento. Eu acho que é importante que a gente tenha clareza e objetividade nas nossas ações. Obrigado. Desculpa, anotei aqui. Quem foi? Cadê ele? Pronto, foi o senhor. Foi. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Pedro Cruz, procurador educacional da UFG. Só para passar informação sobre a questão do censo, nós tivemos dia 23 de abril em Brasília, com o Weber e a Janaína,
construímos o cronograma das visitas desse ano. Essas visitas foram cumpridas, o prazo era do dia 7 a 30 de maio. Ainda, agora há pouco, falava com a Laura, coordenadora geral do censo, e ela me informava que os dados, de fato, não foram encaminhados, porque ainda há universidade que não fechou o censo. À tarde, ela vai falar comigo novamente, passando esses informes mais detalhados. Ela não está no INEP no momento, mas era só para passar a informação dos dados do censo. Tá? Acho que a Denise pediu de volta. Enquanto vem o microfone, uma coisa que a gente tem que lembrar, que tem que atuar na Lua, né? Na LDO, que está indo para o Congresso sem o texto da 250 que teve esse ano. Se passar do jeito que está, vai impactar limite de novo, como um todo, dentro da 2020. Eu pedi o microfone para reforçar o que o Maurício colocou, em que pese o painel dos cortes, que eu achei um trabalho incrível. Me incomodou muito que a minha universidade tivesse tido o corte dela no painel reduzido a 18%. A UNB é uma forte arrecadadora. E quando você faz o corte sobre o orçamento total, incluindo recurso do Tesouro e recurso próprio, obviamente, se aumenta o denominador, o corte diminui. E foi o que aconteceu. E aí fica uma disputa de narrativa. Eu vivo em outro mundo, tá? O mundo que eu vivo não é um mundo em que nós estamos tendo o apoio da sociedade para as universidades, não. Eu não sei em que mundo algumas pessoas vivem, ou se é porque a gente é de Brasília. A gente está sob um forte questionamento da sociedade com relação a uma instituição pública de ensino federal. Então, essa questão, ela é o tempo todo disputada por meio de narrativas, disputa de narrativa, conforme o Maurício falou. Se a entidade que nos representa divulga o corte da minha universidade, como 18 ou 19, será o percentual que está aí. E eu estou indo na imprensa falar que é 30%, aí falo, se eu retiro a ação de assistência estudantil que não foi bloqueada, eu estou com 39,2%, alguém está mentindo. Então, até você conseguir explicar essa questão, a nossa felicidade foi que, como a gente caiu na mídia antes, a gente já estava discutindo as formas de cálculo muito antes com a mídia. Então, a mídia não foi engolida nisso daí. Mas me incomodou muito quando essas questões começaram a ser discutidas e a mídia mesmo já reportava as diferentes formas de cálculo. Mas foi uma felicidade por conta da nossa infelicidade de ter começado primeiro. Mas eu acho muito grave o nosso fórum, o nosso representante, que é a Andifes, divulgar um corte que não representa a realidade da minha instituição. Nesse caso, o que eu sugeriria? Retirar as universidades que têm grande arrecadação, até para a gente não induzir ao erro as pessoas que vão acompanhar aqueles dados. Eu acho que é um cuidado que a gente precisa começar a ter. Nesse caso, aí não teve grandes inconvenientes para a UNB por conta disso, por a gente já estar na mídia falando naquele momento. Mas, para outras universidades, eu acredito que deve ter sido dramático essa questão. Um outro ponto que eu quero colocar aqui é com relação à lei orçamentária a PELOA 2020 e a necessidade da gente abrir, de fato, um canal de interlocução sobre o que está sendo pensado em modelo de financiamento para as nossas universidades. Porque, com diversos interlocutores que eu tive do MEC, inclusive com o ministro, ele fala que está construindo um draft com relação a financiamento de universidades federais. Só que esse draft está sendo construído sem que a gente participe de nenhuma discussão. Então, eu quero chamar o fórum aqui para que a gente possa pleitear, participar de uma mesa de discussão para entender o que está sendo pensado e para que a gente possa contribuir. O nosso interesse é ter uma universidade que seja socialmente justa, referenciada, que a gente possa formar pessoas de qualidade, contribuir com pesquisa, ensino e extensão. Então, se os objetivos do país são esse, e acredito que sejam, a gente tem por dever contribuir e a gente tem que pleitear, realmente estar presente nessas discussões. Obrigada. Só Gambini, está encerrado em função do adiantado da hora.
Mas, Denise, exatamente nesse último ponto que se tocou, é que a Comissão de Modelos, Coordenação Nacional e Comissão de Orçamento já tentou agendar umas 3 vezes com a CESU, que seria o primeiro passo para a gente ter essa noção, como fazíamos em todos os anos, qual a cabeça deles no financiamento do próximo exercício. Eu tenho a impressão que nem a CESU tem essa dimensão hoje ainda, por isso que ela não está sentando. Gambini. O Eduardo queria dar uma palavrinha rápida. É só porque é sobre a matéria. O caso da Universidade Federal de Juiz de Fora é exatamente igual ao da Universidade de Brasília. No dia que foi divulgado esse painel, eu mantive contato com o Poti durante 2 horas pelo telefone. Faltou um filtro ali, que é o filtro da receita própria. O Poti chegou a montar e me repassar um ensaio mostrando a correção do painel, e isso teria resolvido todos os problemas. Para minha surpresa, no dia seguinte, não foi ao ar. Posteriormente, não foi ao ar. Houve um pleno da Andifes, eu não sei como é que essa questão foi discutida, e também, enfim, fiquei na mesma situação, que em particular, que a UNB. Então, assim, é lamentável que não tenha ido ao ar, porque havia um ensaio. Eu não sei o que aconteceu, que ele acabou não indo, e o painel persiste até hoje dessa maneira. Era só para fazer esse relato, que o caso de Juiz de Fora é exatamente idêntico ao caso da UNB. É super rápido também. Bom, boa tarde a todas e todos. Se a gente fazer uma consulta ao plenário e à coordenação, se a gente vai sair com alguma manifestação, algum pronunciamento sobre o nosso encontro aqui em Campina Grande. Por quê? Em função, inclusive, de tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Quer dizer, não só acho que pelo nosso dever, né, como fórum assessor, de que a gente possa municiar a Andifes das informações objetivas com as quais a gente está trabalhando e com os cenários que a gente está vislumbrando, assim, que eles possam ter sair com essa informação publicamente daquilo que a gente está produzindo, como também eu acho que foi uma coisa que a gente conseguiu, ainda que eu concorde com a Denise que a gente está em disputa, mas a gente está numa boa disputa. No dia 15, a Inessa estava lá, a gente botou 250 mil pessoas no Rio de Janeiro em defesa da educação contra os cortes, uma manifestação fortemente marcada pela presença de jovens, esse negócio de lavar a alma da gente, estava lavando, chovia muito. E eu acho que também a resposta muito rápida e contundente que todos nós, nos diferentes espaços que nós atuamos, fizemos com relação ao corte, também fez com que a gente alcançasse a solidariedade da sociedade, porque vai desde do ensino, da escola infantil à pós-graduação, e eu acho que teve uma resposta muito importante da solidariedade da sociedade com a educação. Então, se a gente pudesse trabalhar isso, né, assim, inclusive com as informações que vocês nos trazem aqui, que nos deixam, né, assustadíssimos, quer dizer, fragilidade das nossas decisões com o bloqueio do orçamento, o que pode levar de consequência imediata, no curto prazo, o nosso funcionamento, se não houver uma reversão desse bloqueio. Não é contingenciamento, é bloqueio. O que já se trabalha das informações que a gente dispõe para 2020, que podem agravar ainda mais essa situação. Então, acho que a gente, nessa preocupação coletiva aqui da disputa pública, né, das informações, faça essa consulta se a gente teria a possibilidade de produzir um documento, obviamente, né, não muito, mas com essas informações, para que, inclusive, a gente mesmo possa, em cada local nosso, fazer essa disputa de forma mais firme, né, como a gente vem fazendo. Então, a gente encerra a parte da manhã, só com relação a esse último ponto, como a gente vai ter uma discussão ainda da comissão de planejamento com comissão de administração, em termos operacionais, se a partir daquela discussão a gente verificar que é importante encaminhar a Andifes os impactos operacionais, que vai ter um impacto, provavelmente, na continuidade das atividades das universidades, aí a gente submete à plenária, faz algum texto e submete à plenária. Só um complemento, a gente pode tirar como um documento, ou no final, que eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que fazer, é um relato da Comissão Nacional para a Andifes oficialmente da reunião. Eu acho que isso aí é até uma obrigação nossa, como órgão assessor,
dar os informes para a Andifes dos assuntos discutidos e as preocupações aqui colhidas.